Olá, pessoal do oitavo período de Relações Internacionais da ACES Unita. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo na nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Hoje a gente vai começar o nosso ponto 3: fontes do Direito Internacional do Comércio. Bem, pessoal, as principais fontes do Direito Internacional do Comércio, elas não são governamentais, ou seja, produzidas pelas partes em seus contratos, mediações e arbitragens. Isso quer dizer que as principais fontes utilizadas para resolver casos em âmbito do direito internacional do comércio é definido pelas próprias partes, nos seus contratos, nas mediações, nas arbitragens, ou seja, são normas ou criadas através da negociação entre as partes ou escolhidas pelas partes livremente, né? E elas podem fazer isso sim, quando não há pessoa hipossuficiente, ou seja, uma pessoa considerada vulnerável, como um consumidor, por exemplo, e quando há direito disponível, que é aquele que envolve questões patrimoniais, né? Então, entidades privadas que atuam internacionalmente para uniformização dos usos e práticas do comércio internacional também contribuem para a consolidação de suas fontes, a exemplo do ICC e da UNIDROIT. O ICC é a Câmara Internacional de Comércio, International Chamber of Commerce, é a entidade, por exemplo, que é responsável pela criação das cláusulas incoterms que regem boa parte dos contratos de comércio internacional. E a UNIDROIT, que é uma instituição que padroniza as normas de direito internacional privado. Também estão entre as fontes do direito internacional do comércio as normas governamentais internacionais, como, por exemplo, os tratados e convenções, especialmente a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980, que é a famosa UCITRAL. Pessoal, cuidado quando vocês pegarem livros mais antigos que dizem que o Brasil não ratificou a UNCITRAL. Sim, o Brasil ratificou, atualmente a UNCITRAL, ela é aplicável ao nosso país, se eu não me engano, em 2014 ou 2015. Livros anteriores a isso vão dizer que o Brasil não faz parte, mas que se aplica a título de costume internacional. Bem, as normas de direito interno dos países das empresas envolvidas em uma negociação internacional poderão ser consideradas como fonte do ramo jurídico em questão, ou seja, por exemplo, no caso do Brasil, o direito civil, já que o direito empresarial vem do nosso Código Civil. Então, normas internas de países também podem ser usadas como fonte do direito internacional privado. Porém, há uma tendência de não usar, porque muitas vezes os outros países, ou seja, por exemplo, uma empresa do país A, ela não vai querer usar a norma do país B porque não conhece bem, porque muitas vezes não confia no sistema jurídico daquele país. Em virtude de que a legislação de cada país ainda tem papel preponderante nas relações comerciais internacionais, tal fato contribui para a complexidade, imprevisibilidade e insegurança jurídica. Sim, porque muitas vezes você não tem como conhecer profundamente a legislação de outro país e cada país acaba muitas vezes adotando critérios diferentes na sua legislação. Por isso é que há uma opção cada vez maior das normas de entidades internacionais, mesmo privadas como a Câmara Internacional do Comércio, que não é uma organização internacional, mas sim uma ONG. Então, a imprevisibilidade e insegurança jurídica no comércio internacional é diretamente proporcional à solidez do sistema legal e do judiciário dos países envolvidos. Então, quando você tem um sistema legal e um judiciário sólido, isso favorece as relações comerciais. No caso do Brasil, nós temos sim uma legislação sólida e um judiciário sólido. O problema é a burocracia e o volume de causas que existe no nosso poder judiciário. Por isso que muitas empresas no âmbito internacional não optam pela justiça brasileira devido à questão da morosidade, né? Nosso processo ele é travado porque há milhares, milhões, melhor dizendo, de processos na justiça. Mas assim, não é do ponto de vista do profissionalismo, nem do ponto de vista do profissionalismo do Poder Judiciário, e nem do ponto de vista da questão do próprio, como é que eu posso dizer, competência, né, do Judiciário elaborar questões. Dependerá ainda do direito interno às normas de direito internacional privado para a solução dos conflitos. Claro, o direito internacional privado, a gente estudou isso, não sei se vocês lembram, ele trabalha muito com a análise do direito interno dos países das partes envolvidas, né? Então também precisa fazer essa análise. Em virtude desses problemas, grandes empresas tendem a recorrer à mediação e arbitragem para resolver suas pendências ao invés de tribunais internacionais. Nesses tribunais arbitrais, pode-se escolher a norma aplicável, não precisa ser a norma de um país.
pode ser inclusive cláusulas definidas, como por exemplo as cláusulas incoterms por uma entidade que seja uma ONG, né? Então, para dar celeridade e rapidez, nesse sentido, a arbitragem incide bastante. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira parte do ponto 3, fontes do direito internacional do comércio. A gente sempre está à disposição de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.